Imagine que você é uma pessoa que toda vez que você morre, você pode voltar à vida e viver tudo de novo a partir de um determinado ponto. Essa é a história de um personagem chamado Subaru, do anime Re:Zero. E quando eu tava vendo alguns episódios, eu achei muito interessante esse conceito de não só você voltar no tempo, mas você voltar no tempo em um ponto específico depois de você ter morrido. E todo esse conceito de viagem no tempo, mas você voltar em um ponto específico e ter que reviver momentos com pessoas, podendo mudar algumas situações, mudar algumas ações, me fez questionar como esse personagem ele lidaria com esses contextos. Como é que ele mudaria as ações deles e os pensamentos a partir do momento em que toda vez que ele voltava para aquele ponto X, Y, Z, ele voltava diferente. E o que eu mais percebi na obra é que o personagem ele sofreu muito. Ele sofreu demais e ele foi desenvolvendo uma série de problemas psicológicos. E o que é mais interessante é que nós não somos muito diferentes. Nós acreditamos que se nós pudéssemos voltar no tempo e mudar as nossas atitudes, mudar algumas decisões, nós teríamos uma vida mais feliz. Mas a verdade é que não existe nenhuma garantia disso. Mesmo se você voltasse no tempo para mudar algumas ações que você teve, para mudar algumas decisões, mudar alguns pensamentos, mudar algumas coisas que você gostaria de alterar na sua vida, isso não significa que essas pequenas mudanças ou até grandes mudanças trariam muitas diferenças nos resultados. E é por isso que uma das frases mais marcantes que você vê aí na internet é que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso não é 100% errado, existe uma verdade por trás disso, porque o nosso cérebro é uma máquina de fabricar problemas. Nós conseguimos enxergar problemas em muitas coisas. Então, se você não tiver um filtro para saber até onde o seu cérebro está criando o cenário e até onde de fato você tem evidências que aquilo é um problema para você, se você não tem essa capacidade de filtrar o que de fato é um problema do que não é um problema, você vai sofrer demais. Porque qualquer coisa que acontece na sua vida para você vai ser motivo de você sofrer. E quanto mais você sofre, pior é a sua qualidade de vida. Porque boa parte dos nossos comportamentos, eles são ditados, eles são guiados pelos nossos pensamentos. Então, a forma como você pensa, a forma como você lida com os seus pensamentos, influencia diretamente a forma como você age. E é por isso que nós devemos avaliar muito os nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, com que frequência. É por isso que uma das principais abordagens em psicologia atualmente é a terapia cognitivo-comportamental. E nela você baliza e analisa principalmente quais são os seus pensamentos e como você consegue moldá-los a longo prazo. E quando a gente não aprende a lidar com os nossos pensamentos, é daí que surge uma série de problemas como a baixa autoestima, o medo, a ansiedade, a depressão. Todos esses problemas surgem quando nós não aprendemos a lidar com nossos pensamentos. É claro que esses fatores, esses problemas psicológicos, eles também têm uma causa genética, principalmente depressão, principalmente ansiedade, mas também nós precisamos aprender a lidar melhor com nós mesmos, com a forma na qual nós lidamos com o mundo, nós lidamos com o mundo externo, com as outras coisas, com as outras pessoas. E se nós nos tornamos extremamente reativos aos estímulos que acontecem ao nosso redor, maior é a probabilidade de termos problemas emocionais e problemas psicológicos ao longo da vida. É por isso que o personagem do anime, ele também sofria muito, porque ele também estava disposto a sofrer. Eu sei que parece um pouco complicado, mas você vai entender melhor quando eu explicar um conceito que existe na psicologia, muito comum, principalmente na psicologia social, que nós chamamos de contágio emocional. Quanto mais inserido você está em grupos, principalmente, sobretudo, grupos maiores, com maior quantidade de pessoas, maior é a probabilidade desses grupos influenciarem o seu humor. Então, você já deve ter visto algumas notícias de pessoas que elas tiveram uma ansiedade
Tipo, uma pessoa do grupo teve ansiedade e meio que isso foi passando de uma para outra. E no final, aquele grupo todinho estava sentindo ansiedade. Então, isso é um fenômeno de contágio emocional. Estar inserido em grupos maiores faz com que você seja influenciado. Seu humor, seu aspecto emocional seja influenciado por esses grupos. Então, essas pessoas que estão ao seu redor, elas influenciam no seu humor, influenciam na forma como você pensa, na forma como você age e na forma como você sente as coisas ao seu redor, as coisas no mundo externo. Então, como é que de fato eu sofro menos? Bem, a melhor forma de você sofrer menos é você aprendendo a lidar com seus pensamentos e aprendendo a selecionar muito bem as pessoas que estão ao seu redor e os conteúdos que você consome no dia a dia. Isso significa principalmente balizar aquilo que você consome nas redes sociais. Hoje, as redes sociais representam um contágio emocional absurdo. Você vê uma série de postagens, de reels, de stories, de pessoas em cunho depreciativo, onde as pessoas elas só postam coisas de pensamentos ruins, coisas de tristeza, de ansiedade, e isso acaba influenciando você por mais forte que você seja. Quanto mais conteúdo você consome de cunho depreciativo, maior é a probabilidade de você ter esses tipos de pensamento. Então, a forma como você interage com as pessoas e o conteúdo que você consome nas redes sociais irá influenciar a forma como você sofre. Até o seu sofrimento é influenciado pelo ambiente. Então saiba muito bem disso. Saiba manejar os seus pensamentos, moldar os seus pensamentos, lidar melhor com eles e também selecionar muito bem as pessoas e os conteúdos que você vai ter por perto. Perfeito? Esse canal é de psicologia, meu nome é Daniel Átila e eu espero que você tenha gostado muito do vídeo e que ele tenha te ajudado de alguma forma.